Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a resenha que nós estamos fazendo aqui no canal, capítulo a capítulo, né? Do livro do Lawrence Hills, O Holocausto, uma nova história, onde o capítulo vai falar sobre a radicalização, né? O capítulo é o capítulo número 7, vai falar sobre a radicalização, vai pegar ali os anos de 1938 e 1939. Que vai ser justamente o ano que vai começar a Segunda Guerra Mundial, né? Só que ele ainda não chega a entrar nela, então é só o começo de 1939 até a metade, mais ou menos. Enfim, o autor vai começar falando acerca das pessoas que eram mandadas para os campos de concentração. E nós já sabemos que eram judeus, eles eram mandados, mas outros grupos que o Lawrence Hills cita aqui são os ciganos, que eram pessoas, em geral, segundo o autor, negras, e que haviam vindo da Índia alguns anos antes. Então essas pessoas elas eram mandadas para lá. Vale ser dito que, por exemplo, como nós já vimos aqui, os judeus eles eram mandados quanto mais judeus eles fossem, ou seja, se eu tivesse 3 ancestrais judeus e só um que não fosse, eu era mandado. O cigano já era o contrário. Quanto mais miscigenado ele fosse, mais ele era mandado. Então, por exemplo, se eu tivesse 3 ancestrais ciganos e apenas um que não fosse, eu não iria. Se eu tivesse só um que era cigano e outro que era de tal nacionalidade e outro de outra, e eu fosse me misturando, aí que eu era mandado. Então tem essa diferença entre os ciganos e os judeus. O que mostra também mais um pouco da incoerência nazista nesse sentido, né? O próprio Lawrence Hills destaca isso, né? Os judeus, quanto mais judeus fossem, eram mandados. E os ciganos, quanto menos ciganos fossem, eram mandados. Então é meio incoerente nesse sentido. Mas esses dois grupos eram perseguidos e mandados para lá, junto com o grupo das testemunhas de Jeová. Essas pessoas elas eram mandadas porque, em geral, elas não veneravam o Hitler, e não como os outros alemães, né, que pegaram um sentimento muito forte por ele, e eles não veneravam tanto, e também eles se negavam a mandar suas crianças para a juventude nazista. Então foram motivos que geraram uma certa revolta nos nazistas e começaram a perseguir esse grupo também, assim como eles perseguiam, por exemplo, pessoas que estavam desempregadas. Em geral, pessoas que recusavam-se a trabalhar ao receberem 2 propostas de emprego. Então essa pessoa ela estava desempregada ali, talvez em condição de rua, e ela se recusava a trabalhar 2 vezes. Automaticamente essa pessoa era mandada para um campo de concentração também. Focando nos judeus e nos ciganos, só para passar uma informação que eu acho muito relevante, é o fato de que tanto os ciganos quanto os judeus, eles já desde antes, eles tinham já essa mentalidade de ser perseguido, né? Então os ciganos eles não começaram a ser perseguidos pelos nazistas e nem os judeus. O sentimento de antissemitismo já existia e o de perseguição aos ciganos também já existia, né, na Europa como um todo. Então os nazistas apenas incentivaram essa perseguição. E os homossexuais também, de certa forma, né, sendo que a principal justificativa para a perseguição dos homossexuais era o fato de que existiam na Alemanha, segundo Lawrence Hills, 2 milhões de homossexuais. E haviam morrido na Primeira Guerra 2 milhões também. Se você pesquisar em outras fontes, vai aparecer algo ali entre 1 milhão e 800, 2 milhões, mas mais ou menos 2 milhões de pessoas de alemães haviam morrido na Primeira Guerra Mundial. Então somava-se os 2 milhões que haviam morrido, mais os 2 milhões de homossexuais, e já eram 4 milhões de pessoas a menos para procriar na Alemanha nazista. E era importante essa questão de procriação justamente para surgir mais povo ariano, né? Então era um motivo que gerava uma revolta no governo alemão. Enfim, outra coisa que ele destaca também foi a Conferência de Evian, que ocorreu desde o dia 6 do mês 7 de 1938 até 18 do mês 7 de 1938 também. Então, basicamente ali 1 semana e meia mais ou menos de conferência, até menos que isso, 9 dias, né? E essa conferência ela tentava trazer aos judeus, se unindo juntamente com os principais países, né? Se reuniram e começaram a tentar achar uma solução para os judeus dentro da Alemanha. Só que aqui eu acho que é importante ressaltar um ponto. Os países eles não estavam tão preocupados assim.
porque muitos países recusavam a acolher os judeus em seus países. Às vezes pela justificativa de desemprego e entre outros motivos, e também porque muitos países eram antissemitas, né? Por exemplo, a própria Polônia, o autor destaca que era um país bem antissemita também. Enfim, esses países eles já eram antissemitas e eles não queriam acolher esses grupos, né? Então surgiu essa conferência de Eiba, né? Que buscou trazer uma alternativa para resolver esse problema. E os judeus, eles apresentaram duas coisas que eles queriam. A primeira coisa era poder sair da Alemanha com os seus bens intactos, né? Então eles queriam poder levar o que eles haviam conquistado ali. E o segundo lugar é que, já que eles não podiam ser acolhidos nos países porque eles não os estavam recebendo, eles queriam ir para a Palestina, que era um país que eles consideravam que por direito era deles, só que estava sendo dominado majoritariamente pelo povo árabe. Só que os britânicos, principalmente, eles tinham muita proximidade com o povo árabe. Então eles não queriam apoiar que os judeus fossem para lá, né? Então eles não apoiam isso. E o Lawrence Hill até destaca que é importante a gente culpabilizar, de certa forma, também os britânicos por isso, né? Porque era uma alternativa. O Hitler, no primeiro momento ali na Alemanha, ele até permitia que os judeus fossem evacuados, fossem mandados para outros lugares, se mudasse. Ele tentava até trazer alternativas para isso. Só que os países não receberam. Os britânicos, dentro dessa conferência de Évia, não permitiram que eles fossem para a Palestina. E por isso eles continuaram na Alemanha, porque não tinham alternativa. E posteriormente eles vão começar a ser mandados basicamente todos para os campos de concentração, né? Enfim, é algo que o autor destaca dentro do livro, né? E também que tudo isso vai culminar na Noite dos Cristais, né? A Noite dos Cristais, que ocorreu no dia 9 de novembro de 1938, e ela ocorreu basicamente porque um rapaz chamado Herschel, ele matou o embaixador alemão, o embaixador alemão de Paris. E ele matou esse embaixador no dia 7 de novembro, né? Aliás, ele atirou no dia 7 de novembro, mas ele ficou internado e ele foi morrer só no dia 9 de novembro. Nos primeiros dias, né, que foi o dia que ele foi internado, não ocorreu nada, mas já foi uma revolta muito grande. Quando ele falece, no dia 9 de novembro, a comunidade nazista começa a se voltar contra os judeus. Por quê? Porque este Herschel, ele era um judeu que atirou nesse embaixador nazista justamente pelas perseguições às quais os judeus estavam sendo submetidos. Então foi meio que uma forma de se vingar, uma forma de tentar colaborar. Só que na verdade gerou uma revolta muito grande, porque os nazistas não apoiaram aquilo, a população ficou contra, começaram a surgir várias manifestações no mesmo dia, no dia 9 de novembro mesmo, começou a ocorrer muitas manifestações. E o Hitler não paralisou as manifestações, porque era contra os judeus, ele queria incitar o ódio contra os judeus, então caiu como uma luva para ele. Então ele permitiu essas manifestações. Só que essas manifestações, elas não foram só da população, mas também das polícias nazistas, né? Então, na noite de 9 de novembro de 1938, nazistas começam a buscar os judeus, né, para matá-los e para mandá-los para campo de concentração. Então, nessa mesma noite, morreram 90 judeus e aproximadamente 30 mil judeus foram mandados para campos de concentração nessa noite, que ficou conhecida como Noite dos Cristais, né? Que basicamente foi a repressão do judeu que tentou se vingar dos nazistas, né? Foi uma repressão que ocorreu e culminou nisso tudo. E o autor ele vai concluir falando sobre a última invasão nazista antes do início da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a guerra vai começar quando os alemães invadem a Polônia, que aí toda a comunidade europeia se revolta e fala, ó, chega, não tem como mais permitir, né? Mas até invadir a Polônia, os alemães não estavam em guerra, e eles invadem os Balcãs, né? E por que eles invadem os Balcãs? Eles justificam que é porque existiam muitas pessoas de língua alemã na região, né? Então eles invadem, né? Na verdade, aquela região ela pertencia ao Império, aliás, ao país Tchecoslováquia, né? Que era a união de dois países, né? A Eslováquia e os tchecos, né? E aí eles começam a meio que persuadir os eslovacos para eles saírem dessa união, né? Eles conseguem persuadi-los, eles saem, isso em março de 1939, eles saem.
E aí os nazistas vão lá e invadem as terras tchecas, né? E em poucas horas eles conseguem ali comandar o país, passam a dominar aquela região, e aí basicamente foi a última invasão, né? Antes do início da Segunda Guerra, que provavelmente será tratada no próximo capítulo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, acima de tudo espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter ajudado de alguma forma. Eu agradeço a cada um que dedicou esses minutos, né, a ver esse vídeo. Espero que o conteúdo seja útil. E é isso, pessoal, agradeço, um forte abraço.